Você sabia que o Brasil possui o maior sistema público de transplantes do mundo e é o segundo em número absoluto de cirurgias realizadas? Mas é importante a gente reforçar que a fila de espera também é grande. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre doação de órgãos. A doação de órgãos é um ato, de profunda solidariedade capaz de transformar a vida de milhares de pessoas. Um único doador pode trazer esperança de sobrevivência para cerca de 10 pacientes, tá? No entanto, ainda enfrentamos alguns obstáculos cruciais. A desinformação como consequência direta, Milhares de doações deixam de se concretizar anualmente no nosso país. Então, vamos fazer o seguinte, vamos conversar sobre esse assunto e entender a importância da doação de órgãos. Quem esclarece as dúvidas é o diretor técnico do Hospital Municipal de São José dos Campos, Dr. Carlos Maganha. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. Tudo bem? Doutor? Prazer, doutor. Tudo bom? Seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo bom? Tudo jóia. Pode se sentar. Dá licença. Doutor, quando a gente fala de doação de órgãos, eu não sei se o senhor já fica feliz assim com um sorrisinho, mas parece que a gente já fala de algo com tanto amor, E é uma doação, assim, uma decisão que a princípio parecia ser tão difícil de ser tomada, mas eu acho que hoje, com alguns resultados, as pessoas conseguem entender um pouquinho mais o benefício disso, não é? Exatamente. Como você bem falou, uma pessoa que doa seus órgãos, ela é capaz de trazer à vida, outras 10 pessoas, que estão esperando, angustiadas, por esse movimento, Então é muito bom que nesse momento exista uma ressignificação dessa pessoa que se foi, para salvar outras tantas vidas aí que precisam desses órgãos e infelizmente passaram por problemas de saúde e que acabaram levando a essa condição de dependência de órgãos de outras pessoas. E, doutor, qualquer pessoa pode ser doador de órgãos e todos os nossos órgãos podem ser doados no caso de um falecimento? Exato. Você falou não só órgãos, como parte dos órgãos, E uma coisa muito importante que acontece, na nossa experiência e na experiência do país como um todo, é que esse desejo, da pessoa que quer doar o órgão, ela tem que ser feita ainda em vida para a família, porque depende da autorização da família, E isso tem que ser deixado muito claro ainda em vida, essa pessoa que quer, fazer esse movimento, de deixar claro para a família, porque a doação ela vai ter que passar por essa decisão familiar. E o que a gente vê no Brasil e vê também no nosso hospital, que tem um sistema de captação muito grande, robusto, é que metade desses órgãos e dessas pessoas que poderiam doar órgãos acabam não doando por desconhecimento da família, do desejo dessa pessoa, de querer doar os órgãos. Então, esse é um ponto muito importante a se dizer. Praticamente todos os órgãos podem ser doados, Então, coração, pulmão, todos os órgãos, os rins, E tecidos, como o mais conhecido, a córnea, para deixar pessoas voltar à condição de enxergar novamente. Então, basicamente, nessas condições, todos os órgãos e tecidos podem ser utilizados para pessoas que estão aguardando. Por isso daí, essa relação que uma pessoa, ela pode até salvar a vida e levar a um conforto de outras 10 pessoas, nesse momento. E, doutor, existe uma avaliação, por exemplo, assim, é possível doar vários órgãos, mas se algum deles estiver comprometido, aí isso sai da lista, por exemplo. Como é que é feito isso? Não, sim, isso é muito, muito rigoroso, no momento que se chega a essa conclusão, isso na doação do órgão da pessoa que teve um falecimento, Então, isso é avaliado, primeiramente, se essa pessoa tem condições de doar, se ela não tem uma doença crônica, uma doença infectocontagiosa, ou alguma coisa, alguma condição clínica que impeça, que esse órgão seja transmitido para outra pessoa. Então, isso é avaliado com muito critério, Então,
Existem equipes especializadas para isso, né? A nossa equipe local, em conjunto com equipes próprias distribuídas aqui em São Paulo, a gente denomina Opus, né? Que são equipes especializadas. A gente tem uma ligação com a Opus de Campinas, que tem uma interface com outros municípios, com outros hospitais. Então, vai se escolher aqueles órgãos que são possíveis. Tanto que não é todo indivíduo que acaba podendo gerar 10 órgãos ou 10 tecidos. Isso vai variar de acordo com o tipo de óbito que aconteceu ou da preservação do tecido do órgão para poder esse tecido, esse órgão ser efetivo, né, no seu transplante. Então tem critérios rigorosos para escolher isso para cada órgão, né? O coração tem um critério, cada órgão tem um critério rigoroso para isso. E tempo também, doutor, porque a gente vê, por exemplo, nos filmes, por exemplo, né? Às vezes, fulano está precisando de um coração, tem um coração aqui, mas tem que ser muito rápido, tem que colocar no lugar certo, você tem que ver se está pulsando, enfim. Como é que isso funciona? Acho que deve ser uma corrida contra o tempo, é isso? É uma corrida. A gente vê, inclusive, aqui, às vezes, helicóptero Águia da Polícia Militar ajudando, né? É um sistema realmente muito rápido para que aquele órgão chegue até outra pessoa que às vezes está quilômetros de distância. Exatamente. Você vê como que o Brasil, ele dá certo em algumas coisas, né? E realmente nisso ele é muito estruturado, né? Então a gente tem essa ligação com a Opus. Os órgãos, eles duram, depende do órgão, né? Então tem órgãos que duram mais tempo, né? Fora, né, do corpo humano, em condições de preservação, todos eles têm as suas condições de preservar, mas, por exemplo, coração, pulmões duram 4 a 6 horas, então, a depender de onde você vai fazer esse transplante, né, então você tem que fazer um movimento de muita agilidade para a logística desse órgão chegar rapidamente, não só a logística do órgão chegar, mas todo o preparo de quem vai receber esse órgão no hospital específico, né? Então, um coração não é qualquer hospital que vai poder fazer esse tipo de cirurgia, é um hospital preparado para isso, equipes preparadas para isso. Então, é realmente muito impressionante que funciona, né? Uma coisa que funciona bem, né? Mas tem variações, né? Então, desde 4 horas para coração, por exemplo, até 48 horas os rins, eles duram mais, né? Então, duram 48 horas. E a córnea, que é um tecido, dura até mais tempo. Então, você tem coração, pulmão, você tem que ter uma estrutura, né? Muito ágil de transferência. Então, porque você tem que buscar aquele receptor que vai ter a compatibilidade de receber, né, o coração, né, por exemplo, e aonde ele está, em que local do país ele está, né, para poder transportar. Então, isso exige, às vezes, uma grande logística e, por nossa felicidade, o país ele tem um preparo muito grande para fazer esse tipo de movimento. E, doutor, essa preparação do paciente, a gente sabe que, por outro lado, né, enquanto o Brasil vem se destacando nesse sistema de transplante, tem muitas pessoas nas filas esperando. E a espera Sim. dessa ligação de tipo, hoje, é agora. Ontem você não sabia, agora chegou a sua vez, né? Como que funciona essa parte da fila do transplante? E tem uma média de tempo para cada órgão hoje, atualmente? Nós temos uma fila hoje do Brasil, cerca de 42 mil pessoas esperando um transplante. Para você ter ideia da insuficiência, por mais que o país ele seja um campeão aí, ele se destaca nessa via, né? Ainda falta muito, porque o nosso país esse ano, por exemplo, chegou a fazer 23 mil transplantes. Uau. Então, você tem 42 mil na fila, isso quer dizer que se seguir o rito, são 2 anos para conseguir zerar essa né? fila. Né? Então, nós temos, sim, uma insuficiência. E aí,
Aí eu volto à questão das pessoas entenderem a importância disso e de se manifestar em vida, porque se a gente perde, entre aspas, né, perde a possibilidade, né, de ter o dobro disso. A gente poderia hoje ter mais de 50 mil transplantes no nosso país, né? Então, o que seria a totalidade da fila, né? Sim. Então, essa questão do indivíduo que quer fazer, né? Que tem esse desejo, deixar muito claro para a família, porque não existe mais aquela da carteira de motorista, né? Não tem. Doador, né? O transplante exige que a família concorde, né? E aí o indivíduo não vai estar mais presente. Então ele tem que deixar isso muito claro para a família no decorrer da vida dele, deixar anotado, deixar avisado os filhos, as pessoas que convivem com ele, porque são essas pessoas que vão tomar a decisão. E quanto mais pessoas optarem por essa via, né, por esse momento, mais pessoas vão estar sendo beneficiadas, né? Salvas, né? E são pessoas que às vezes não têm tempo, têm o tempo, né? Vai depender. Tem a questão de encontrar, tem pessoas que têm uma possibilidade de ter encontrar. Porque tem a questão da compatibilidade, né? Então você tem que fazer um estudo de compatibilidade antes, né? E às vezes a pessoa dá sorte, né? De conseguir, porque acontece assim, você tem lá uma pessoa, você já tem um hall, uma fila, né? E já sabe quem está na fila, qual que é o órgão compatível. A hora que isso aparece no sistema, da né? match. Vai dar olha, é tal pessoa. E como eu falei, às vezes a logística ela tem que ser muito imediata. Rápida, né? Então isso o país ele é bem estruturado, né? Nessa coisa até de entender que não vai conseguir chegar em tal pessoa, mas tem outra pessoa na fila que está mais próximo e consegue chegar. Então acaba se ajeitando dessa forma. A grande questão é essa, é a negativa, né? Às vezes por desconhecimento, né? É a negativa que acaba deixando de beneficiar milhares de pessoas, né? A gente tem um depoimento aqui que vai aquecer nosso coração. Vamos dar uma olhadinha. Sou a Lavínia, tenho 13 anos, sou de Medeiros, Minas Gerais. Quando eu tinha 6 meses de vida, o meu pediatra falou que eu tinha um sopro e desde então eu fui diagnosticada com miocardiopatia hipertrófica. Eu faço tratamento com medicação desde que eu era bebezinha e durante a minha infância eu sempre desmaiava. Eu sentia muito cansaço, muito calor e muito desânimo. Eu fazia muitos exames e com 3 anos foi a minha primeira internação. Eu tenho que colocar uma aparelhinha aqui no meu coraçãozinho. Esse aparelhinho vai fazer o quê? Cuidar do coração pra ir pra escola. Eu não tive uma infância comum. As minhas brincadeiras sempre eram mais calmas, porque senão eu me cansava muito e podia desmaiar. Meu pai me levou um dia no colo, no pula-pula, pra eu saber como era. Mas desde pequenininha, minha mãe me ensinou a ter muita fé. Na minha escola, eu tinha monitora, que caso acontecesse alguma coisa, a minha mãe já era avisada logo. Nossa Senhora sempre esteve ao meu lado. E o meu caso foi se agravando. E o meu coração cada dia mais cansado. Quando eu tinha 10 anos, eu fiquei muito grávida. Me mudei para Belo Horizonte e fui transferida para São Paulo. Fiquei um tempo estável, mas depois tive outra parada cardíaca. Fui internada de novo e entrei para a fila do transplante. No hospital, criamos meu Instagram e eu mostrava meu dia a dia e a importância da doação de órgãos. Fiquei 3 meses internada e a minha família sempre me acolhendo e me dando muitos presentes e amor. Muitas pessoas pensam assim, nossa, mas tem que tirar a vida de alguém para salvar quem tá precisando, e não é sobre isso.
É sobre conscientizar todo mundo sobre a importância desse gesto de amor ao próximo. Ninguém torce para que ninguém morra, mas infelizmente fatalidades acontecem. E nesse caso, pedimos sim que você diga sim à doação de órgãos. São milhares de pessoas, dentre elas tantas crianças que podem ser salvas por você, assim como eu fui. É sobre ressignificar sua dor, transformar ela em amor ao próximo. Graças a uma família que disse sim à doação de órgãos, hoje eu estou aqui, podendo realizar todos os meus sonhos. E através da minha história, transformando várias vidas. E através do nosso Instagram, vamos tocando corações e inspirando vidas. Pessoas transformam outras. Assim como esse livro, escrito por uma mãe de uma bebê cardiopata, a Bia. A Bia, se tivesse sobrevivido, ela ia precisar também de um gesto de amor como a doação de órgãos. Veja como uma vida transforma outra. O valor da venda desses livros ele é totalmente revertido para montar kits de higiene destinado às mães de UTI. Essas mães que merecem todo o nosso carinho e amor. Doe órgãos, salve vidas. Não precisa de nenhum documento assinado. É só avisar a sua família sobre o seu desejo. Um beijo pra você e pra toda a sua família, viu, Lala? Um beijo grande. A história deles é tão bonita que a família que doou fez uma amizade com a família deles e falam que o coração do filho vive nela. Então é um amor isso, que né? ultrapassa, né? É ultrapassa. Eu acho que diz tudo isso, né? Uma criança, né, que está dependendo para a sobrevida dela e ter um ato desse é fantástico. É fantástico. Tem A gente tem perguntinha. pergunta para você. Vamos lá? Opa! Do nosso WhatsApp. Olá, Silvana, boa tarde. Sou citus inversus totalis, assim que fala totalis? E sou viúva sem filhos. Como posso deixar o desejo de doar meus órgãos? É uma síndrome, né? É uma síndrome. Eu acho que como eu disse, né? Não existe um documento que a pessoa possa fazer e que seja o documento vai servir como um desejo dela, né? Acho que o mais importante é deixar a família, né? Aquelas pessoas que convivem com ela, que serão as pessoas que estarão com ela no momento da morte dela, né? Quando isso for acontecer, essas pessoas que vão decidir. Então, é informar as famílias, os seus entes, deixar claro isso, né? Esse desejo expresso, para que essas pessoas possam nesse momento tomar essa decisão, sabendo desse desejo, dessa vontade que ela tem, né, de em vida poder doar seus órgãos. Com certeza. Doutor, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Eu acho muito importante, né, esse trabalho, né, de informar as pessoas, né, e de chamar a atenção, porque quem sabe a gente consiga mais órgãos e consiga salvar mais vidas. Com certeza. Doutor, muito obrigado pela presença. Os contatos do doutor, né, estão aí na tela. Se você tiver alguma dúvida também, pode falar por lá que o doutor com certeza responde, com né, certeza. doutor? Muito Obrigada, obrigada. doutor. Obrigada. E lembrando você, a gente recebeu uma mensagem ali, ela falou que ela era viúva e não tinha filhos. Os seus amigos também fazem parte da sua família, então conversa com eles, tá? Sozinha você nunca vai ficar.